E aí, gente do terceiro ano, sejam bem-vindos então à nossa aula de Química 3. Nós vamos então dar sequência ao nosso estudo e hoje nós vamos para a aula 17, encerrando, portanto, o livro 4 do nosso material. Beleza? Vamos lá, aula 17 a gente vai falar um pouco sobre energia nuclear. Na verdade, alguns assuntos aqui relacionados a isso já foram debatidos em aulas anteriores. Hoje a gente vai dar sequência, vai finalizar. Beleza? Olha só. Então, rapidamente falando, vale destacar que a origem em si da radioatividade especula-se que se deu inicialmente logo após a descoberta dos elétrons por Thomson. E aí, um cientista chamado de Röntgen, observando o equipamento que Thomson usou para a descoberta dos elétrons, ele começou a testar alguns outros materiais, algumas outras situações, e observou a passagem de um certo tipo de material, de radiação, que era capaz de revelar algumas chapas fotográficas. Ele então fez uma experiência, usou a mão esquerda de sua esposa e ele viu então que essa radiação era capaz de revelar sua estrutura óssea. E até tinha um anel no seu dedo, a região que continha o anel, ela estava escurecida. E aí, como não se sabia que se essas partículas, se essa radiação na verdade era partícula ou onda, ele chamou de raio-x, beleza? E aí, logo em seguida, por volta de 1896, um cientista chamado de Henri Becquerel, ele então, dando sequência aos estudos de Röntgen, que inclusive recebeu o Prêmio Nobel de Física no ano de 1901, graças à descoberta dos raios-x, Röntgen, mais tarde, ele começa a utilizar alguns medicamentos, ou melhor, alguns materiais, melhor dizendo, que liberavam uma certa radiação, brilhavam no escuro. Esses materiais, então, que Becquerel utilizava eram a base de urânio, sais de urânio. E aí ele viu que esses materiais, eles eram capazes também de impressionar ou de revelar certas chapas, ou chapas fotográficas. Então ele concluiu. E a partir daí, juntamente com o casal mais famoso da história da ciência, que foi Pierre e Marie Curie, eles então se aperfeiçoaram no estudo da radioatividade e descobriram alguns elementos, como o rádio, o polônio, e chegaram à conclusão, portanto, que a radioatividade era o fenômeno pelo qual certos elementos liberavam de forma espontânea partículas ou ondas eletromagnéticas. As partículas, nós já estudamos em aulas anteriores, são alfa e beta, e a onda eletromagnética é do tipo gama, ok? E aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, poder de penetração é diferente de poder de ionização. O poder de penetração, nós dizemos o seguinte, que as partículas alfa, por serem mais pesadas, elas podem ser barradas por materiais simples como papel. Já a partícula beta, ela já é mais penetrante, pode ser barrada por madeira ou alumínio, enquanto que as ondas eletromagnéticas do tipo gama são aquelas que apresentam a maior capacidade de penetração, no entanto, só podem ser barradas por materiais como chumbo ou um concreto bem espesso. Agora, uma coisa é poder de penetração, outra coisa é poder de ionização relativa. Então, o poder de ionização relativa, nós temos o seguinte, a alfa é mais ionizante do que a beta, que por sua vez é mais ionizante do que a gama. Beleza? Então, são situações contrárias, tranquilo? Então, vamos adiante. Quais são os efeitos biológicos da radiação? Aí vocês observem lá no material de vocês, vocês têm essa imagem aqui, Então, o efeito biológico da radiação pode ser, dependendo do tipo de partícula, no caso das partículas alfa, seriam queimaduras na região onde ela é incidida. Agora, as partículas beta e gama, por serem penetrantes ou mais penetrantes, elas conseguem penetrar até a região celular, podendo desencadear má formação que pode levar inclusive a doenças como câncer, ok? Então são os efeitos biológicos da radiação. Dependendo da quantidade da exposição à radiação, o indivíduo pode ter desde lesões cutâneas de recuperação total
até mesmo a morte em até 2 semanas. No Sistema Internacional de Medida, a unidade que nós usamos é o Gray. Então, aqui vocês observem no material de vocês uma lista de sintomas, dependendo da exposição. Se for uma exposição pequena, até 250 miligrays, nós temos lesões cutâneas de recuperação total. Então, à medida que vai aumentando, os sintomas também vão se acentuando. Náuseas, fadigas, vômitos, redução do número de células sanguíneas, a possível recuperação total, isso quando a incidência já é entre 1.000 e 2.000. Agora, se essa quantidade for aumentando, para vocês terem uma ideia aqui, ó, a partir de 6.000 miligray, então nós podemos dizer que 100% dos indivíduos, eles têm, é provável que eles morram. Então, é uma quantidade, uma concentração extremamente elevada. Beleza? Então, nós falamos também em aulas anteriores sobre os processos de fissão e fusão nuclear. Na fissão, o que nós temos? Um núcleo, um nêutron, que se choca com o núcleo de um átomo, que por sua vez se divide em 2 ou mais, que libera outros nêutrons, que se chocam com outros núcleos, e como consequência há uma liberação de energia. É o mesmo processo que é usado na bomba atômica e também nos reatores nucleares. Nós vimos que a fusão nuclear acontece quando núcleos ou os átomos de hidrogênio se juntam, como consequência vão produzir o hélio e há o desprendimento de alta quantidade de energia. Inclusive, quando se compara fusão e fissão nuclear libera mais energia em relação à fissão. Para lembrar, vale a dica, Sol e bomba atômica. Obviamente o Sol libera mais energia do que o processo da bomba atômica, beleza? Vamos lá. E nos reatores nucleares? Nós já vimos também em aulas passadas, então, de uma forma bem simplificada, aqui a gente tem uma imagem, tá, de um esquema usado em uma usina de energia nuclear. Geralmente essas usinas localizam-se em regiões litorâneas. O que eles fazem? Eles vão captar a água. Essa água ela vai ser superaquecida, de modo a se transformar em vapor d'água, que vai fazer com que as bobinas se movimentem, transformando energia mecânica em energia elétrica. E aí depois esse vapor vai ser resfriado, que por sua vez poderá ser devolvido para o mesmo curso de onde foi retirado. Então, tá aí, ó. Qual é o grande problema desse tipo de usina, que é considerada limpa e barata? O grande problema é o lixo, material residual, ou os eventuais acidentes ocasionados em função justamente dos rejeitos ou desses materiais descartados. Então, é basicamente isso, ok? Vamos para as nossas questões? Olha aí na parte dos exercícios. Primeira questão diz assim, observe atentamente a charge. Então, a gente tem 2 sereias, tá? E elas estão falando, então, sobre o exame feito nas mamas e aí usando a radiação para isso. Bom, e aí ele fala o seguinte, além do risco de acidente relacionado à radioatividade, o principal problema enfrentado pelos países que dominam a tecnologia associada às usinas termonucleares seria o quê? E aí? Qual é o principal problema enfrentado pelos países que dominam a tecnologia? Letra A. Seria a escassez dos recursos minerais destinados à produção de do combustível nuclear? Não, eles detêm tecnologia, então eles têm todos os insumos necessários. Seria a produção de equipamentos relacionados a diversas etapas do ciclo nuclear? Também não. Seria o destino final dos subprodutos das fissões ocorridas no núcleo do reator? Correto. Esse, portanto, letra C, é o grande problema relacionado aos países que, mesmo tendo tecnologia, mas têm de enfrentar o destino desses materiais, que são acondicionados em tambores de chumbo, depois são enterrados ou mesmo colocados em contêineres, tá? Então, letra D fala da formação de recursos humanos voltados para o trabalho, não, porque é um pessoal altamente preparado, já que eles dominam a tecnologia. Rigoroso controle da Agência Internacional de Energia Atômica, também não. O problema é justamente o descarte do material. Tranquilo? Vamos para a segunda questão.
A falta de conhecimento em relação ao que vem a ser um material radioativo e quais os efeitos, consequências e uso da radiação pode gerar o medo e a tomada de decisões equivocadas, como apresentada no exemplo a seguir. Uma companhia aérea negou-se a transportar material médico por este portar um certificado de esterilização por irradiação. A decisão tomada pela companhia foi equivocada porque, letra A, o material é incapaz de acumular radiação, não se tornando radioativo por ter sido irradiado. De cara, correto. Por quê? Eles não precisavam se negar a transportar, já que o material que ele é esterilizado por irradiação, ele não acumula radiação, logo não oferece resistência. Beleza? Então as outras proposições vão fazer apenas um trocadilho, tá? Como a letra B, utilização de embalagem é suficiente para bloquear a radiação. Não, isso não tem a ver com a embalagem que bloqueia ou não bloqueia. Isso tem a ver com irradiação, ou melhor, com a esterilização de um certo material com o mesmo alimento, usando a radiação, sendo que esse material ele não absorve, ele apenas vai ter o seu prazo de vida aumentado, ok? Então tá aí, as demais proposições fazem apenas trocadilhos, beleza? Vamos para a próxima questão, terceira. A energia térmica liberada em processo de fissão nuclear pode ser utilizada na geração de vapor para produzir energia mecânica, que por sua vez será convertida em energia elétrica. A seguir está representado um esquema básico de uma usina de energia nuclear. Então tá aí, a usina nuclear. Após análise do esquema anterior, assinale a alternativa correta, letra A. A energia liberada na reação é usada para ferver a água que, na forma de vapor, a alta pressão aciona a turbina. Seria esse. Letra B. A turbina, que adquire energia cinética de rotação, é acoplada mecanicamente ao gerador para a produção de energia térmica. Letra C. A água, depois de passar pela turbina, é pré-aquecida e condensada e bombeada de volta ao reator. Letra D. O processo utilizado no reator é uma fusão nuclear? Usa fusão? Não, de cara a gente já vê que seria fissão nuclear. Letra E. Nesse tipo de energia não ocorre produção de lixo radioativo, sendo o processo limpo e economicamente viável. A gente já falou sobre isso. Então também tá aí, ó, a alternativa correta, letra A, gente. A energia liberada na reação, ela é usada para ferver a água, que vai se transformar em vapor e vai fazer com que as bobinas elas se agitem, gerando então energia mecânica que é convertida em energia elétrica. Beleza? Terceira questão, letra A. E quarta e última questão diz assim: Pierre Curie, ao receber com a esposa o prêmio Nobel, declarou: não é difícil de que em mãos criminosas o rádio possa ser muito perigoso. Terá a humanidade adquirido maturidade suficiente para usar os conhecimentos sem danos? Os explosivos permitiram ao homem realizar obras notáveis e, ao mesmo tempo, serviram de terrível meio de destruição em mãos dos que lançaram nações nos horrores da guerra. Sou dos que pensam como Nobel, ao achar que as novas descobertas trazem mais benefícios que prejuízos à humanidade. No texto, Pierre Curie disse o quê? Letra A. O uso de rádio nunca poderia trazer benefícios? Foi isso que ele quis dizer? Não. Letra B. Os explosivos devem ser usados somente para a guerra? Foi isso que ele quis falar? Não. A descoberta do Nobel só trouxe prejuízos? Também não. Os homens sempre tiveram maturidade para usar os conhecimentos adquiridos? Obviamente não. Letra E. Os benefícios trazidos à humanidade por novas descobertas são maiores que os prejuízos. Foi exatamente essa a mensagem que ele passou. Ok? Então, pessoal, até a nossa próxima aula. Valeu, um abraço. Tchau.